Isto é algo real que aconteceu. 5 mergulhadores abriram a boca do cano em um sino de mergulho. Devido à enorme diferença de pressão, a boca do cano é como um buraco negro. Eles foram sugados com seus equipamentos. Felizmente, eles pararam no alto. O mar não estava completamente cheio. Ainda há um pouco de oxigênio para respirar. Quando os 5 homens voltaram a si, 2 dos companheiros tinham ossos quebrados devido ao impacto. Os outros tinham vários graus de abrasões. Diante de um cano escuro cheio da mistura, é melhor lutar do que esperar pela morte. Foi o que um deles disse. Isso deu esperança à atmosfera desesperadora. E então eles suportaram seus ferimentos. Eles rastejaram para a frente como centopeias. Uma hora depois, Chris percebeu que o nível da água estava subindo. Para ir mais longe, eles teriam que mergulhar. Seus equipamentos de mergulho não estavam em lugar nenhum. E o que é ainda mais assustador, a distância à frente ainda é desconhecida. E 2 de seus companheiros de equipe estão feridos. Se você cometer um erro na água, todos mergulharão com eles. Chris decidiu mergulhar sozinho e disse que se conseguisse sair, ele faria alguém voltar para buscá-lo. Se não conseguisse, ele estaria morto. Chris sentiu uma forte sensação de sufocamento. Ele chegou à segunda câmara de ar. Enquanto respirava o ar avidamente, ele encontrou os tubos cheios de água do mar. Após uma curta pausa, Chris respirou fundo e mergulhou debaixo d'água. Como o oxigênio em seus pulmões estava esgotado, Chris estava em agonia. Felizmente, suas mãos de repente tocaram em algo. Após uma inspeção mais detalhada, era um oxigênio T. O coração de Chris acelerou com esperança. Então ele nadou para frente. Mas meia hora depois, ainda não havia sinal do fim do tubo. O oxigênio estava acabando. Talvez tenha sido sorte. Ele encontrou outro cilindro. Ignorando o cheiro da mistura oleosa, colocou o tubo na boca e continuou tateando no escuro. Depois de mais 20 minutos, Chris ficou surpreso ao perceber que estava subindo pelo cano e havia passado por uma curva. Ele seguiu correnteza acima, tomado por uma mistura de ansiedade e excitação. Sucesso ou fracasso? Pouco depois, Chris conseguiu emergir. Com todas as suas forças, gritou por ajuda. Já haviam se passado 2 horas desde que foram sugados para dentro do cano. Os colegas a bordo perceberam que algo estava errado e entraram na câmara de mergulho para procurá-los. Foi então que encontraram Chris, que ainda chamava por socorro. Chris informou imediatamente sobre a situação dentro do cano e implorou para que a empresa petrolífera organizasse um resgate. Logo depois, ele desmaiou. Quando abriu os olhos no hospital, a primeira coisa que fez foi pedir ajuda. Ele ficou furioso ao ouvir a resposta. A empresa de fato enviou alguém para o fundo do mar e houve uma resposta ao baterem no cano. No entanto, o tubo era extremamente estreito. A única maneira de resgatá-lo seria removendo toda a tubulação. Mas, para proteger os interesses da empresa, os executivos decidiram abandonar o resgate. 5 dias depois, a companhia anunciou que todos os 4 mergulhadores haviam morrido. No entanto, uma autópsia forense revelou que eles perseveraram até o 4º dia e morreram em desespero. O que deveria ter sido um resgate bem-sucedido acabou se tornando uma tragédia por causa do lucro. O único sobrevivente processou a empresa, mas o caso segue pendente. A data do julgamento foi adiada para janeiro de 2025.